Muito bem, gente, vamos na reta final. E agora eu vou mostrar para vocês sobre a estimativa de parâmetros. No vídeo anterior, a gente terminou de fazer a identificação do modelo, então a gente tem um formato geral do modelo. O que nós vamos fazer aqui é identificar esses parâmetros, tá? E aí na verdade, eu vou falar aqui bem em geral das técnicas de estimação. A matemática toda requer muita energia para explicar, e vocês já viram isso lá em inferência. Então, não vou gastar tempo com isso aqui agora. Na verdade, o que mais me interessa aqui é a interpretação dos resultados. Então, vamos lá. Sobre a estimativa dos parâmetros, a ideia é basicamente considera que quando você chega aqui, você já tem um ou mais modelos candidatos. Tá? No exemplo que a gente vinha, que nós vemos acompanhando, a gente está só com um modelo candidato. É o caso mais simples, esse é o nosso primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo é todo bonitinho. Tudo vai dar muito certo, então, mas para o segundo exemplo eu já coloco um negócio mais complicado e problemático, tá? Então, basicamente, olha, já temos um ou mais modelos, né, que eu vou querer analisar, e agora tudo que nós queremos é pegar os dados, olhar para os dados de modelagem, aquele que nós separamos para treino, né, e a partir desses dados tentar ajustar os meus modelos candidatos aos dados. Então, eu vou tentar encontrar os parâmetros desses dados. Tá? Basicamente, a gente vai ver aqui três técnicas, que são o método dos momentos, que é o mais simples, estimação por mínimos quadrados, e a máxima verossimilhança em mínimos quadrados não condicionais. Na verdade, é máxima verossimilhança. Os mínimos quadrados não condicionais eu vou só citar. Método dos momentos. Na verdade, a técnica. Eu escrevi aí um dos mais simples, mas na verdade, que eu conheça é a mais simples. Tá? E por quê? Porque ela basicamente consiste em eu pegar as equações amostrais, por exemplo, vocês sabem que eu posso calcular esperança e variância, né? Lá em probabilidade, a gente vê CP1, então você tem esperança e variância. Mas quando você faz análise exploratória, você não aprende esperança e variância, né? Não aquela equação, né? Esperança, né? Integral de x, f de x e tal. E a variância em função da esperança. Mas eu posso calcular isso de forma amostral. Então, a versão amostral da esperança é a média, né? Que a gente aprende em análise exploratória. E você tem a variância amostral. A gente normalmente se refere como S. Então, normalmente a gente se refere à variância teórica, né, como sigma, e a variância amostral a gente se refere como S. Aí vocês já viram que tem mais de uma fórmula para calcular, variância amostral e assim por diante. Então, a mesma coisa que vocês têm que imaginar é que assim como eu tenho a correlação teórica, a função de autocorrelação teórica, eu também tenho a função de autocorrelação amostral. As duas coisas eu já mostrei. A função de autocorrelação amostral eu mostrei lá no capítulo 1 e a função de autocorrelação teórica a gente também viu no capítulo 1, mas calculamos bastante no capítulo 4. Então, aqui é a mesma ideia. A ideia do método dos momentos é aquilo que eu não consigo calcular pelas equações teóricas, eu pego as equações amostrais, que eu uso os dados, e eu jogo em cima das fórmulas teóricas. Aí eu faço o casal amostral com teórico. É simples a ideia, e é bem efetivo quando se trata de modelos autorregressivos. Tá? Mas tem uma limitação que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, se eu uso o método dos momentos para um modelo tentativo, né, que é autorregressivo de ordem P, uma ordem P qualquer, o que eu faço? Eu pego a equação de Euler-Walker, isso aqui é a equação de Euler-Walker teórica. Né? Não deu tempo de eu fazer a amostral do lado, mas faz de conta que a amostral troca o ρ por R. Tá? Então eu calculo a amostral, porque vocês sabem, né? A gente pode pegar os dados, calcular a função de autocorrelação amostral, usando a fórmula amostral, e no lugar do ρ, eu coloco o que eu calculei a partir dos dados. Uma vez que eu tenho o valor do que eu calculei a partir dos dados, eu faço um sistema, e a partir desse sistema eu calculo os φ. É o contrário do que a gente fazia nos exemplos lá, né? Lá nos exemplos a gente tinha o valor dos φ e calculava a autocorrelação. Agora imagina que eu tenho o contrário. Eu tenho a autocorrelação,
que foi obtida pela autocorrelação amostral e calculo os φ. E isso funciona direitinho para obter os valores dos parâmetros autorregressivos. Tá? Aí beleza, não acabou, porque no modelo autorregressivo não é o suficiente ter só os φ. Eu tenho que ter também o θ, mas a gente está considerando que não tem aqui. E a gente precisa também calcular a variância do ruído. A variância do ruído, nós temos fórmula para isso, né? Que é essa relação aqui. A variância do ruído branco é igual à variância da série. E a variância da série eu posso calcular de forma amostral. Eu vou mostrar a fórmula mais tarde, né? Que a variância da série é só calcular. Pega os dados mesmo, calcula a variância. Eu já tenho os valores de φ, eu tenho os valores de ρ, e pronto, eu calculo a variância do ruído branco. Para o caso autorregressivo, funciona bem. Agora, para o caso médias móveis, é bem complicado, porque a equação que calcula a autocorrelação teórica para o caso médias móveis, ela é muito complicada. Tipo assim, a função autocorrelação amostral é a mesma. Eu devia ter colocado aqui, mas, enfim, depois eu coloco no slide para vocês a fórmula da equação autocorrelação amostral. Está lá no primeiro slide, não sei porque eu não coloquei aqui. Aí, beleza, eu pego e calculo o ρ de J. Agora, imagina que eu tenho os ρs, e para eu calcular os θs, eu vou fazer um sistema usando uma fórmula assim, não linear. O que nós sabemos calcular de forma fácil são sistemas lineares, né? Todo mundo sabe calcular um sistema linear, não é possível até essa altura. Mas esse sistema aqui é altamente não linear. Eu tenho aqui, digamos que eu tenho ρ0, ρ1, ρ2, ρ3. E olha só como ficam as fórmulas. Então, calcular isso aqui, essas equações não lineares, é jogo duro. Eu vou ter que usar cálculo numérico pesado para poder chegar aqui e nem sempre vai ser tão fácil. Então, para estimar a ordem e os θs para o médias móveis, não é tão simples quanto é o caso do autorregressivo. Aqui é uma limitação grande mesmo. Calcular a variância quando eu já tenho as constantes é fácil, mas isso aqui é um pouco mais pesado. E calcular para o ARMA é a mesma coisa, porque como eu tenho uma mistura de termos autorregressivos com termos médias móveis, a parte autorregressiva eu calculo fácil, mas a parte médias móveis não. Por exemplo, olha aqui eu tenho o modelo ARMA 1.1. Então, o ρk para ARMA 1.1 é uma equação não linear. Então, se eu for obter vários valores para autocorrelação, eu vou ter uma grande dificuldade também de calcular os parâmetros da minha função. Então, no método dos momentos é simples, porque ele é basicamente uma questão de entender as equações e saber brincar com elas. Porém, para você, na prática, obter esses valores, você vai ter que lidar com sistemas de equações não lineares, o que pode complicar muitas coisas. Então, o método dos momentos tem essa limitação aí em relação a séries que têm componentes médias móveis. Então, por causa dessa limitação, normalmente se usa pouco o método dos momentos, a gente usa mais o método dos momentos para fazer estimativas preliminares, o que nem sempre é necessário. Então, para compensar, aí tá, aqui a variância do ruído, como eu mostrei para vocês têm a variância amostral, né? Eu uso ela, e depois eu uso alguma relação conhecida para calcular a variância do ruído branco. E isso aqui vale para outras técnicas também, mas é muito pouco usado. O que é mais usado um pouquinho é o método dos mínimos quadrados. Como é que funciona? Qual é a ideia básica do método dos mínimos quadrados? Basicamente, você tem uma série, eu coloquei y de t ao invés de z de t, porque às vezes você vai ter uma série que foi transformada, né? Ela pode não ser a série original. Então, considera que a minha série y de t, como é que funcionam os modelos? Eu tenho uma parte autorregressiva, uma parte médias móveis, e eu sempre tenho um termo A de t, não é isso? Então, você tem um termo A de t mais um modelo da minha série. Então, qual é a ideia? A gente quer encontrar os parâmetros que minimizem a soma dos erros mínimos quadrados. Ou seja, eu vou pegar os meus dados, subtrair do meu modelo, elevar ao quadrado e somar todos esses termos. E eu considero que essa soma dos mínimos quadrados, é uma função custo.
É uma função custo, que é função dos parâmetros estimados, e que essa função custo aqui, eu quero minimizá-la. Inclusive, o nome dela, às vezes, é função soma de quadrados condicional. Ela é condicionada aos dados, né? Então, a ideia é minimizar isso aqui. Aí vocês já viram isso, né? Para usar mínimos quadrados, para poder minimizar essa função, eu vou ter que derivar, e eu vou ter que derivar, fazer a derivada parcial em cada um dos parâmetros, né? Vou ter que derivar em φ, derivar em θ e assim por diante. E então, se eu for gastar uma energia aqui, eu teria que fazer para cada modelo. Cada modelo tem uma forma específica, vai ter uma equação específica, né? Então, fundamentalmente é isso. A ideia do método dos mínimos quadrados é que o mínimos quadrados é o método ótimo, porque ele sempre vai estimar o menor erro possível. Então, a equação que sai dele é sempre o menor erro possível. Afinal de contas, é a regra básica lá da derivada, né? Só que qual é o problema disso aqui? Tá? Eu poderia mostrar, mas eu só vou informar. O mínimos quadrados ele é muito prático para modelos autorregressivos, né? Porque para modelos autorregressivos, posso até mostrar aqui no papel, um pouco do porquê é tranquilo para o autorregressivo. No caso do autorregressivo, digamos que eu tenho um modelo AR1, que vocês já sabem como é, né? É z de t igual a φ1, z de t menos 1, mais a de t. Então, a gente deseja que esse A de t seja ruído branco e tenha a média menor possível, né? Então, aqui, para obter isso aqui, na verdade, se eu quiser estimar esse cara aqui, ó, é o meu modelo estimado. Então, eu quero estimar o epsilon, né? Que é o erro disso aqui. Então, isso aqui é tranquilo. É só eu pegar os meus dados originais e subtrair do meu modelo, tá? Agora, quando eu tenho, por exemplo, um MA1, para fazer o mínimos quadrados, que teoricamente seria o ótimo, eu vou ter um negócio assim, né? Z de t igual a A de t menos θ1 A de t menos 1. Qual é o problema aqui? A de t é justamente quem eu quero encontrar. Eu quero encontrar esse cara aqui, eu quero que ele seja o menor possível. E o A de t menos 1 é só a amostra anterior. Como é que eu faço para calcular o mínimos quadrados disso aqui? Como é que eu faço para ter uma regressão disso, dado que justamente quem eu quero é o erro, né? Então, o meu z de t está em função do erro. É aí que entra a operação de invertibilidade. Se esse modelo for invertível, eu posso convertê-lo num negócio assim, ó. Z de t menos θ1, z de t menos 1, menos θ2, z de t menos 2, menos assim vai. Ou seja, eu converti ele para um AR infinito, mais A de t. Aí sim, esse bloco de termos aqui infinito seria o meu modelo estimativo, e aí eu poderia fazer A de t é igual a z de t menos z tilde t. Aí eu poderia fazer isso ao quadrado, fazer o somatório de cada termo e tal. Mas qual é o problema aqui? Primeiro, eu preciso que o meu modelo seja invertível. Ótimo, isso é uma das coisas que a gente quer. Segundo, eu não tenho todos os termos aqui. Isso aqui são infinitos termos, né? E ter infinitos termos pode ser um problema. Então, eu necessariamente vou ter que truncar. Eu vou ter que fazer isso aqui para 100 termos e truncar. Então, fazer para infinito é bem difícil de manusear. E isso aqui é para o MA1. Para o MA2, não vai ser θ ao quadrado, vai ser um troço mais complicado, né? Então, a dificuldade de lidar com essa soma de termos infinita vai necessariamente me levar a algum erro. Então, essa invertibilidade é um problema, tá? E eu vou ter que truncar, e isso vai necessariamente gerar um erro, tá? Então, aqui eu tenho a estimativa de mínimos quadrados que é condicional, porque, enfim, eu dependo de algumas condições para que isso aconteça, mas isso aqui é um problema. E é claro que para modelos ARMA, a mesma coisa vai acontecer, porque eu vou ter uma parte médias móveis.
Não é que isso é problemático ou impossível, mas isso dificulta, porque eu, além de precisar da inversão, ou seja, eu vou precisar de infinitos termos, está até escrito aqui no slide, né? Necessita de inversão e também vai necessitar de otimização numérica, porque eu vou estar tendo que truncar, então eu vou ter que fazer uma interpolação para poder convergir para o valor certo. Ou seja, dá para fazer, mas tem uma complicação a mais para fazer médias móveis. Tá? Então, no caso de médias móveis. Claro que no caso de modelos mistos, né, que são modelos ARMA, eu vou ter o mesmo problema, porque a parte médias móveis vai precisar ser invertida e eu vou precisar otimizar numericamente essa transformação para o modelo AR infinito. Então, eu vou ter que truncar, fazer otimização numérica, é a mesma coisa. Tá? Então, isso tem um problema de implementação aqui. Tá? Quem é que acaba resolvendo esse problema de implementação? É o método da máxima verossimilhança. Esse sim tem menos limitações, embora o método dos mínimos quadrados seja implementado, vocês vão encontrar isso, mas as funções em linguagem de programação, embora elas permitam que você escolha um método de estimativa, normalmente elas vêm por padrão com a máxima verossimilhança implementada. Tá? Então, para não perder muito tempo, eu vou focar nela e nas características dela. Supostamente vocês já viram a máxima verossimilhança antes. Então, aqui eu vou me concentrar em explicar como ela funciona e nem tanto em fazer dedução matemática, embora seja bastante divertido fazer. Vamos lá. Basicamente, como é que funciona a máxima verossimilhança? É diferente do mínimos quadrados, onde eu fico meio dependente de alguns momentos para funcionar e eu vou ter que fazer alguma estimativa, enfim. Aqui não. Aqui ela parte do seguinte princípio. Para um dado conjunto de observações, ou seja, eu tenho um conjunto de dados, certo? A função de verossimilhança, que normalmente a gente chama de L, né, que é likelihood, é definida como a função densidade de probabilidade conjunta dos dados observados, em função dos parâmetros do modelo. Tá? Coloquei um S a mais aqui. Então, normalmente a minha função likelihood, né, minha função máxima verossimilhança, ela é uma função dos parâmetros, dado que eu conheço os dados. Tá? Eu tenho uma amostra de tamanho N maiúsculo. E aí, para a verossimilhança funcionar, a gente vai ter que primeiro saber algumas coisas. A primeira é, o que a máxima verossimilhança significa? Ela significa a máxima probabilidade de que esses parâmetros se aproximem dos parâmetros verdadeiros, digamos assim. Então, por isso o objetivo aqui é encontrar esses valores de tal maneira que eu tome os dados aqui, né, e que eu maximize o valor de L. Tá? Então, aqui, diferente do mínimos quadráticos, eu quero minimizar os erros quadráticos, aqui eu quero maximizar a verossimilhança. E a verossimilhança mesmo, ela significa que é uma função que indica os parâmetros mais verossímeis, por isso que é verossimilhança, então os parâmetros mais verossímeis, ou seja, os parâmetros mais prováveis de serem os verdadeiros a ajustar com os dados. A gente vai ver, se fosse demonstrar matematicamente, que, inclusive, ela é tão boa quanto mínimos quadrados. Ela tem o mesmo grau de precisão, com a diferença que ela não é condicional. Ela não depende de se você está lidando com um autorregressivo, com médias móveis ou com um autorregressivo de médias móveis. Você pode calcular ela igualmente para qualquer modelo que você tenha. Só que como é que funciona a máxima verossimilhança? A verossimilhança, o que ela faz? Ela tem que comparar a distribuição dos dados com alguma distribuição objetiva. Então, para ela funcionar, eu vou ter que pressupor que os meus dados ou que o meu modelo tem uma determinada distribuição de probabilidade e vou ter que comparar com a distribuição do modelo. Dado que essa minha pressuposição de distribuição está correta, então ele vai estimar os parâmetros que tornam a minha distribuição correta. Ficou claro aí? Então, por exemplo, a suposição mais comum é que o ruído branco seja um conjunto de variáveis aleatórias normais independentes. É aqui que entra o tal do teste de normalidade. Tá? É para isso que serve nesse caso.
Porque, na verdade, tecnicamente, o ruído branco pode ter qualquer distribuição. Mas como nós usamos máxima verossimilhança para estimar os parâmetros, e eu preciso definir uma distribuição para os meus dados, então eu tenho que estabelecer alguma coisa. Então, a suposição de que meu ruído branco seja gaussiano é uma ótima suposição, porque ruído branco é uma coisa que eu desconheço. Ele é totalmente descorrelacionado e ele é uma soma de várias coisas que eu não conheço. Então, quando a gente soma várias coisas desconhecidas, costuma dar uma gaussiana, né? Então, a gente costuma supor de forma... É tão comum que eu não costumo ver pessoas fazendo diferente disso, tá? Então, a gente considera que o ruído branco é igual a uma distribuição gaussiana com média zero e uma variância constante. Então, aquele azinho de t que a gente vê, a gente pressupõe que ele é normal. Nota, isso é uma pressuposição. E qual é a importância dessa pressuposição? Essa pressuposição é o que eu uso para estimar os parâmetros. Então, o ideal é que no final, se eu estimei corretamente, os meus resíduos vão ter que ser gaussianos, certo? Então, aquele azinho de t vai ser ruído branco gaussiano. Se o azinho de t é ruído branco gaussiano, repara que tanto modelos autorregressivos quanto médias móveis, eles são somas que consideram essas variáveis. Então, eu vou ter somas de variáveis aleatórias gaussianas. E, como vocês bem sabem, somas de variáveis aleatórias gaussianas também resultam numa conjunta gaussiana, não é isso? Tem várias variáveis aleatórias gaussianas, eu somo elas, a distribuição conjunta vai dar uma gaussiana também. Então, a partir daí, eu obtenho a função densidade de probabilidade conjunta para os dados, que também a expectativa é que seja normal. Então, se a minha suposição para o ruído branco é normal, então a minha suposição para os dados tem que ser normal. Tá? Então, como eu vou fazer a modelagem toda de máxima verossimilhança usando uma distribuição normal, então o correto é que o resíduo fosse normal, porque o resíduo ele é uma estimativa para o ADT. O que sobra lá é uma estimativa para o ADT. Tá? Só para deixar uma coisa bem clara, eu vou mostrar aqui no papel de novo. Porque isso tem que estar muito claro, senão a gente vai ter uma dificuldade para analisar os resíduos na prática. Tá? A gente viu aqui, ó, o que é resíduo? Vou colocar aqui. O que é resíduo? Resíduo, vamos chamar resíduo de epsilon de t. Resíduo são os meus dados, é a minha realidade, menos aquilo que eu estimei para os dados, não é isso? São meus dados menos o modelo que eu estimei. Se eu pegar, subtrair dos meus dados o meu modelo, vai dar os meus resíduos. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco na análise de resíduos. Então, isso aqui é o que sobra. Entretanto, bora olhar, por exemplo, o modelo AR1 que a gente estava vendo agora. Né? Então, eu tenho o modelo AR1, e para o modelo AR1, como é que funciona? Z de t é igual a φ1 z de t menos 1 mais a de t. A de t, segundo a nossa modelagem, né, a gente viu isso antes, a pressuposição que a gente está fazendo aqui é o quê? Que a de t é uma normal com média zero e variância sigma ao quadrado, que é uma constante. Além disso, as variáveis do ruído branco são independentes, identicamente distribuídas. Tá? Isso que a gente sabe. Ora, na prática, a gente vai ver na hora da predição que se eu faço isso aqui, olha, A de t é igual a Z de t menos φ1 Z de t menos 1, na prática, Z de t é a minha amostra atual. Se esse cara aqui é estimado, então isso aqui é o meu modelo. Então, o que se espera é que os meus resíduos se aproximem do A de t. Se os meus resíduos se aproximarem de A de t, então eu modelei bem. Se os meus resíduos ainda não são A de t, então eu tenho que fazer mais alguma coisa para que eles se transformem em A de t. Se eu uso a máxima verossimilhança para estimar os parâmetros, nesse caso φ1,
Então, se eu usei máxima verossimilhança, eu estou automaticamente pressupondo, ao menos esse é o padrão ali no Python, no R, que os meus dados são normais. Então, ó, só para repetir, a gente está, por convenção, definindo que os resíduos são ruído branco gaussiano. Se isso é definido, eu vou fazer modelagem em cima disso. Se a modelagem está correta e está completa, o que sobra tem que ser resíduo branco gaussiano. Tá? Ruído branco gaussiano. Além disso, o ruído branco significa que não tem mais nada para modelar, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então, isso é importante de entender sobre a máxima verossimilhança. Então, se eu for lá no código e mudar essa pressuposição, eu disse, olha, meu ruído branco vai ser uniforme. Então, eu vou ter que fazer um teste de adequação para verificar se os meus resíduos ficaram uniformes. Entenderam? Então, esse é o motivo da minha distribuição lá. A partir da função densidade de probabilidade, se obtém a função de verossimilhança, que é aquela que eu falei. Então, o formato dessa função de verossimilhança, ele vai ser de acordo com os dados. Tá? Então, se eu tenho um modelo R1, inclusive lá na apostila tem uma dedução para como é a equação para o modelo R1, tá? A R1. Se eu tiver o modelo R2, eu vou ter um outro, enfim, eu vou ter que deduzir a função de máxima verossimilhança em função disso. Porque, basicamente, é assim, a função máxima verossimilhança, ela é feita com base na função de distribuição. Então, por exemplo, se eu pego a minha função ruído branco, eu faço a conjunta do ruído branco gaussiana, aí eu vou ter que fazer a função de distribuição de ZT. Isso vai dar uma função de distribuição conjunta que também é gaussiana. Dessa função conjunta, a gente extrai a função verossimilhança, que é basicamente a função densidade. A função verossimilhança é basicamente a função densidade, só que conjunta para os dados. Tá? Aí eu pego da função densidade, inclusive na prática, normalmente não se usa a função verossimilhança, se usa a função log verossimilhança, porque quando eu tenho a função verossimilhança, eu tenho um monte de produtos e uma exponencial no meio. Agora, se eu coloco um log, vira todo um monte de soma e um produto. Então, fica mais fácil de trabalhar. Tá? Então, basicamente assim que ela funciona. Então, o princípio da verossimilhança, que é o que nós vamos usar efetivamente, é que ela não é condicional, ou seja, no livro ele mostra que o último termo equivale à soma de mínimos quadrados, com a diferença que não depende do tipo de modelo que eu estou utilizando. Tá? Então, isso é meio vantajoso. Então, no geral, é vantajoso usar máxima verossimilhança. Tá ok? E a gente para esse vídeo por aqui e daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo disso.